amigos da comunidade K2Go. Eu sou Marcos Koguchi. Eu sou o Thiago Kempen. Episódio número 166, 166 do nosso OdontoCast, totalmente voltado para prótese, laboratórios de prótese e principalmente as pessoas da prótese do Brasil e do mundo. Hoje ouvido em 23 países, na Arábia, na Colômbia, nos Estados Unidos, na Alemanha, na França, na Rússia. E o nosso programa ele não é traduzido para outras línguas, quer dizer, são os brazucas fazendo sucesso, levando a nossa mensagem da prótese praticada aqui no Brasil, que é reconhecida em todo o mundo pela sua função, pela sua estética, independente do seu modelo de produção, do seu estágio de produção. E agora a K2Go contribuindo nessa chave da virada para fazer também ela ser reconhecida pela sua gestão, por que não? Tudo rimando hoje, aproveitando o tema, né, Thiago? E além dessas plataformas, nós temos muito conteúdo de educação para prótese no YouTube. youtube.com/comunidade K2Go. No Facebook. facebook.com/comunidade K2Go. E também no Instagram, onde nós estamos gravando os podcasts. Estou sempre nas quartas-feiras, a partir das 17 horas. Estamos aí já com o pessoal entrando agora nessa gravação do último podcast do ano de 2022. Então, qual que é o nosso Instagram, Thiago? @comunidade K2Go. E hoje nós temos um convidado super especial e um tema que eu adoro. Qual que é o nosso convidado e qual é o nosso tema de hoje, Thiago? Hoje, para falar sobre ergonomia e projetos funcionais para laboratório. A beleza importa? Nosso querido amigo e parceiro, Guilherme Ribeiro. Bem-vindo, Guilherme. Olá, pessoal. Obrigado aí pela oportunidade aí de estarmos aí levando esse tema aí muito importante, né? Que eu acho que é a base, né, de um bom laboratório de sucesso, né? É pensar aí nos detalhes aí que às vezes passa despercebido e que durante muito tempo passou despercebido, né? O pessoal aí de anos aí de laboratório, aí, 30, 40 anos, trabalhava de uma forma, né, nem um pouco ergonômica e hoje às vezes sofre as consequências disso, né? Dor na coluna, dor no ciático, ficar muito tempo ali numa forma ali incorreta, ali, né? Então a gente traz aí novas soluções aí agora, né, para a gente poder melhorar cada vez mais aí o dia a dia dos técnicos ainda. Então, Guilherme, e você sabe que eu trabalhei muitos anos na indústria e nós trabalhávamos em cima de estatísticas de que 12% das ausências no trabalho eram por problemas decorrentes de ergonomia. Então, hoje, a grande indústria ela tem essa preocupação da sua estação de trabalho. Eu, por exemplo, eu trabalho aqui com o meu laptop, ele fica assim num ângulo de elevação recomendado. Eu trabalho aqui com apoio para o braço, com um mouse assim totalmente ergonômico, teclado aqui externo, justamente para não ter a lesão por esforço repetitivo. E isso, a gente vê que os laboratórios estão cada vez mais preocupados, porque é uma mão de obra intensiva, não só em termos de dedicação de tempo, como também em termos assim de postura, posicionamento, né? A posição da coluna, a posição das mãos, a vista prejudica muito a vista. A gente vê sempre os protéticos lá com as suas lupas, né? Então, antes de entrar no tópico da beleza, eu queria explorar contigo essa questão da ergonomia. Como que era você, e contar um pouquinho da tua trajetória, Guilherme, para quem não te conhece, né? Hoje você está aí frente à Sim. Inove, junto à Guiar, com novos projetos. Daqui a pouco a gente vai entrar nesses projetos, mas contar um pouquinho da onde que vem a tua experiência em tratar com ergonomia para laboratório de prótese e como que você vê essa evolução aí nas últimas décadas. Sim, então, contando um pouco aí, boa gente aí me conhece, né, desde o meu histórico com a Cautine, né? Então, quando eu entrei nesse universo, né, de prótese, foi pela Cautine, e eu logo de impacto, eu pensei, nossa, meu Deus, fazer projeto para laboratório de prótese, mas tem demanda isso? Eu me perguntei, né, na época, já aí caminhando para quase 10 anos aí atrás, pensei, mas tem procura? O que que é isso, né? E eu achei muito fantástico, porque é um segmento muito específico, né? Porque igual você falou, Marcos, né? Para você trabalhar no escritório, a altura da mesa é uma altura adequada, você regula ali o notebook, então tem alguns padrões e normas, né?
que estabelecem a questão ergonômica para você trabalhar no escritório. No laboratório, não é a mesma medida, né, que se aplica, não é a mesma norma. Né? Então, para o laboratório, para o técnico trabalhar de forma confortável, a mesa ela não pode ser muito baixa, porque senão ele vai acabar inclinando e arcando muito. Também não pode ser muito alta, então tem toda uma questão de regulagem e ajuste, né, com a cadeira e a bancada na altura ideal. Entra a questão dos apoios de braço, então são bastante detalhes assim que me chamou a atenção. Isso lá atrás. Nossa, é muito específico, tanto é que eu já briguei muito com colegas da minha profissão quando o povo questionar: não, Guilherme, por que a bancada tem que ser tão alta assim? Isso não está dentro da norma. Eu falei: mas é que a norma, a medida que a norma estabelece não se aplica ao laboratório, porque senão o cara fica muito baixo. Então, ao longo do tempo, né, a gente vai, cada projeto a gente vai aprendendo um pouco mais. E eu acho fantástico, porque eu via muitos projetos assim, do pessoal, às vezes, pô, Guilherme, trabalhei muitos anos assim, não sei o quê, aí depois que desenvolveu o projeto, o cliente começar a se adequar às dimensões, né, que a gente praticamente pré-estabelece de que é funcional para o laboratório, o feedback positivo dos clientes depois. Então, isso foi, foi me gerando assim, tantas ideias, assim, nossa, como você fazer um projeto pensado para o que o cliente precisa, né? No caso, o técnico, ele passando as necessidades do que ele precisa, relatando as dificuldades que ele teve, né, ao longo dos anos, trabalhando de forma incorreta, e depois ver o resultado pós, né? Então, é satisfatório isso, né? Então, a gente levar alinhar, né? Eu, como profissional da área de arquitetura, de projeto, levar o conhecimento da parte estética, né? Que é alinhar o design, a beleza, com o conhecimento e a parte técnica do que o cliente precisa. Né? Então, é o casamento que hoje a gente tenta levar aí para os clientes, né? Então, o meu histórico, né, vem desde a época Altini, daí até recentemente pela Outbox, né? Então, trabalhando mais na parte de imóveis, né, a parte de imobiliário técnico. Porém, eu sempre identifiquei, né, que o sonho do cliente inteiro ali, a bancada em si, né, então às vezes era um sonho distante, o cliente acabava trabalhando, né, atuando ali, não tinha dinheiro para investir, né, num laboratório ali totalmente equipado, e continuava trabalhando de forma precária, né? Então, foi aí que a gente abriu esse leque, né, para a gente levar aí essa solução de desenvolver um projeto para todo o técnico, né? Então, que é aí que é a linha, né? O que é o tema de hoje, né? A beleza importa, né? Porque às vezes o cliente quer um projeto bonito, mas não basta ser só bonito, tem que ser funcional, né? Tem esse grande detalhe, né? O que é legal da gente trazer, né? A gente está falando de ergonomia, né, pessoal? E é uma palavra que eu gosto de falar muito, que é a questão da cultura. A gente está falando de ergonomia agora para o laboratório, mas na verdade o laboratório ele vem lá de trás, uma cultura de, pô, primeiro começou mais no fundo de casa, depois começou a profissionalizar, ter salas grandes, laboratórios grandes, com muita estrutura, e aí começou a ter muita estrutura, muitos funcionários, aí com esses muitos funcionários, eles tiveram que começar a investir mais em móveis, aí começou a investir mais em imóvel, começou a ver, opa, esse aqui ficou alto demais, esse aqui ficou baixo demais, até que em um momento o pessoal descobriu que existe essa ciência aí, que é a ergonomia em si, né? E a ergonomia, você estava falando que é unir a parte da beleza com a parte da técnica, né? Que é exatamente o que o protético faz também. Então, uma analogia que a gente pode fazer aqui da ergonomia é muito com a função dentro da boca do paciente mesmo, né? Quando a gente trabalha no laboratório de prótese, a gente quer trazer beleza, mas também quer trazer função. Um móvel também precisa ter, além da beleza, precisa ter a função ali, né? De novo, é unindo ciência e beleza essa ergonomia. Então, a gente tem que entender a importância dela. E a importância dela vem não só na cadeira, não só na altura da mesa, né? Mas em tudo que é o motor que você usa, o pincel que você usa. Eu sempre falei, né, desde o começo da minha carreira de processo aí, do mouse que se usa, né? Esse aqui é o mesmo que eu uso desde sempre. Por quê? Ah, tem fio, mas por que eu não sem fio? Porque dá delay. O tempo para desenhar ali fica difícil. Aqui tem cheio de botões dentro do acesso da minha mão.
que tem atalhos diferentes para poder fazer ações diferentes dentro do computador e economizar a mexida de braço aqui no notebook, por exemplo, né? Que para o cadista Cada é essencial, detalhezinho né, de Thiago? ergonomia. Para o cadista é essencial. A gente usa muito Ctrl Z, né, para poder voltar quando está errado. A gente usa o Ctrl Y para avançar quando está certo. Aí vai usar S, E, A, vai tirando malha, colocando malha. Todos esses atalhos são configuráveis dentro de um mouse que você não precisa ficar mexendo o tempo todo no teclado, que geralmente é um pouco mais desconfortável. E o que é legal de entender é que cada ser humano é um em agora 8 bilhões de pessoas no mundo, né? Então, É tanto muita gente. é muita gente. Então, tanto o dente daquele paciente altamente personalizado, como outros itens também podem ser altamente personalizados, né? A K2Go forneceu aí para todos os funcionários. A gente trabalha todo mundo de home office, mas olha, você tem um orçamento aqui para você escolher uma cadeira que melhor sirva para você e aí você poder trabalhar com conforto, né, Kogut? Então, a gente pensa em ergonomia não só no laboratório, mas é porque em qualquer área da vida a gente precisa ter ergonomia, até dentro do carro, qualquer coisa. Aproveitando, o pessoal que está aí agora, faz um print, marca o Guilherme, marca a K2Go, com o Guti, Thiago, a gente compartilha, vamos fazer essa egrégora. Daqui a pouco a gente vai entrar forte aqui falando de beleza também, aliado em ergonomia dentro do laboratório. Sim. Então vamos fazer esse grande movimento que se torne assim, cada vez mais forte, de trazer mais beleza, mais ergonomia dentro da prótese no Brasil. E agora, o que eu queria explorar um pouquinho contigo, Guilherme, tinha um senso comum assim do protético, que eu vou conversar com o Guilherme lá no tempo da Cautim, depois na Outbox, mas é muito caro, né? Vou mexer com mobiliário específico, técnico, né? Muito caro. Mas agora tem uma novidade boa, né? Nesse novo projeto aí que você está conduzindo, Guilherme, junto com o Márcio, você tem condições mesmo antes de você pensar em colocar o mobiliário, você já ter um projeto em 3D, nas medidas do seu laboratório, mostrando o design de como vai ficar a funcionalidade, o projeto, e depois, no tempo certo, você pode fazer essa mobília, seja através da indicação do Guilherme, seja através de um marceneiro, parceiro que você tem aí na sua cidade. Então, eu achei fantástico esse projeto, tanto é que a gente convidou você aí para estar falando aí sobre o que vai acontecer, cenas dos próximos capítulos, né? Principalmente a partir de 2023, porque uma coisa é certa, Exatamente. e eu já falei isso em algumas lives, né? O universo é mental. Quando você mentaliza uma coisa, você coloca foco naquilo, você vai tecendo aquelas camadas até que elas se concretizem. Como que você tece? Através de planejamento, através de ação, através de uma consultoria, colocando isso no plano de metas, e nada melhor do que você já ter ali o teu laboratório em 3D, o teu novo laboratório já todo bonitinho ali, todo desenhado, todo ergonômico, todo belo, para no momento certo depois você partir para o mobiliário. Então eu queria que você comentasse um pouco aí com o nosso pessoal sobre essa novidade aí, Guilherme. Fechou. Primeiro pedir desculpa aí pela câmera, aí estava travando aí, pessoal. Mas então vamos lá. O que acontece? Eu sempre achei injusto, né? Os clientes procurando, pô, Guilherme, meu sonho era fazer um projeto, mas eu não tenho condições de comprar com você, né? Então eu ouvi muito isso ao longo dos últimos anos, né? Poxa, é um sonho, mas eu não consigo. Aí o que acontecia? Né? Esse cliente acabava contratando um profissional de arquitetura, de interiores no mercado para montar o projeto do laboratório. Só que acontecia que, às vezes, esse mesmo cliente depois voltava para mim, poxa, Guilherme, me ajuda, porque eu expliquei para a pessoa, ela não entendeu nada, ela não conhece de laboratório, eu preciso de alguém que entenda do que eu preciso. Então, ele precisava do projeto, né? Então, foi aí que agora a gente vem com a Guiar, né? Guiar Soluções Lab, para a gente entregar esse projeto para ele e levar essa solução, né? Entender a necessidade dele, ele vai ter o projeto todo detalhado, alinhando a parte estética, visual, com a necessidade dele, porque igual você, Thiago, mencionou antes, né? O que se aplica para um, às vezes não é o que se aplica para outro. Então, cada cliente, cada projeto, ao longo dos últimos anos, cada projeto é uma escola, é um aprendizado, né? Então, a cada cliente novo, a cada situação, a cada caso, eu vou aprendendo cada vez mais. Então, por conta disso, às vezes o que a gente desenvolve, né? Eu até tenho um mapinha que eu criei, né, de fluxo para poder começar a esboçar um projeto de um laboratório. Só que nem sempre esse conceito dá certo para outro cliente. Então, cada um tem suas particularidades, né? Então, tudo isso dentro do projeto, eu busco sempre alinhar qual é o sonho do cliente, né? Porque a gente trabalha com sonhos, né?
técnico, ele fica... Eu já tive alguns clientes que ficaram, tipo, 18 horas dentro de um laboratório. Então, ali, praticamente sentado na bancada. Então, a gente tem que pensar como ele, né? Eu tento me ver dentro do laboratório ali, trabalhando o tempo inteiro na bancada. Então, como eu gostaria que fosse em volta da minha bancada? Então, eu sempre tento mentalizar isso, né? Então, e o laboratório saiu de ser aquele espaço de fundo, né? Onde não ia cliente. Tanto é que quando você fala, você faz projeto para laboratório, legal, eu conheço um dentista. Não, não é o dentista, é o técnico de prótese. Então, o laboratório deixou de ser aquele espaço onde ninguém conhecia e os clientes passaram a ir no laboratório. Então, o laboratório não precisa mais ser aquela coisa branca, gélida, né? Tem que ter um design, tem que ter um fundo, um painel vertical atrás. Galera que gosta de fazer uma vídeo, postar no Instagram. Então, tem que alinhar a questão visual, mas também tem que alinhar com a questão técnica, né? Aí que entra a gente agora com a Guiar para levar esse conhecimento técnico do laboratório, que a gente respira isso diariamente, né? Para poder casar os dois, né? Então, não basta um laboratório ser bonito, cheio de LED, lindo, maravilhoso, mas a bancada não ter a altura ideal que o técnico precisa, a bancada não ter os acessórios que ele precisa para poder trabalhar de forma ergonômica, o laboratório não tem uma cadeira ideal, né? Porque os clientes perguntam, pô, Guilherme, por que eu tenho que comprar uma cadeira para laboratório? Eu não posso comprar uma cadeira que eu vi ali na internet, ali, cadeira de escritório? Não. A cadeira de escritório ela não se adequa à bancada por conta das regulagens necessárias, a altura necessária, material, porque não adianta você comprar uma cadeira ali de tela e enfiar ela dentro de uma sala de acrílico, gesso ali. Além da cadeira ter a vida útil reduzida, não vai ser funcional. Então, são bastante detalhes assim que às vezes acaba passando batido, né? Então, a pessoa só vai perceber depois, né? Então, tudo isso no projeto, a gente tenta conduzir o cliente a fazer, né, um bom investimento, né? Até mesmo porque eu tenho ciência que no projeto de um laboratório tem muita coisa que tem um custo muito alto, né? Como equipamento, principalmente parte tecnológica. Então, não dá para pintar e bordar ali de coisas caras ali, né? Desde móveis, decoração, porque daí acaba deixando o sonho do cliente distante, né? Então, essa solução que hoje eu busco levar, né, para os clientes, né? E a gente tem aí um pessoal que está bem contente aí, justamente por conta disso, né? Deles verem o resultado, né? Ter um projeto em mãos ali, onde ele pode ir executando por partes ali, e não ficar preso àquelas amarras, né? Onde, para ele ter aquilo, ele tem que desembolsar uma fortuna. Então, tudo isso eu tento conduzir o cliente aí de uma forma que fique bem flexível para ele, né? Aí, ó, trazendo do ponto de vista do protético, né? Trazendo do ponto de vista do protético, isso é interessante, cara. Realmente sempre foi muito complicado fazer um investimento em armário, é um investimento muito alto. Aí você tem que comprar forno, tem que comprar impressora 3D, e quando você vai comprar impressora 3D, você descobre que tem que comprar mais um monte de equipamento diferente ali, rolo para resina, para poder fazer o wash, nossa senhora, um monte de equipamento diferente. Aí você compra fresadora, descobre que tem que ter estoque, e um monte... É complicado, né? Você faz muitos investimentos ao mesmo tempo ali no laboratório, e aí quando você quer fazer, principalmente um ponto que é importante, é a questão de locomoção, né? Então, às vezes você tem que trazer a equipe de Curitiba para lá em Imperatriz do Maranhão para poder fazer os projetos do seu móvel. Não precisa, porque agora você pode usar um móvel específico seu aí e já fazer o projeto com algum marceneiro local, né? Claro que ele tem que se atentar à qualidade dos Sim. materiais, da técnica que vai ser utilizada e outras coisas do tipo. Mas é legal porque isso aí aproxima as pessoas. E aí entra em um outro ponto do tema de hoje do podcast, que é a parte a beleza importa. E aí entra para um cunho filosófico, que eu sei que meu sócio adora, né? Mas eu vou deixar a parte da filosofia para ele e vou para o quesito mais prático aqui. Pensando em questão de beleza de laboratório, é claro que, tecnicamente, importar para produzir no dia a dia não importa diretamente. Mas a gente tem que entender que ter ali um ambiente, ter uma ambiência organizada, ajuda a ter um processo mais organizado, ajuda a engajar melhor os funcionários, né? Então, já pegou a minha parte de processo, pegou a parte de recursos humanos da Elaine, pega a parte de marketing ali da Michelle também, porque na parte de marketing, é o que vocês brincam, né? Ser instagramável.
é importante para poder fazer vídeos no dia a dia, para postar na rede, é importante para fazer fotos também, e principalmente para ser funcional. Dentro do workshop que eu e o Kogut demos durante um ano ali na Straumann, que foi maravilhosa a experiência, eu apresentava, por exemplo, o que a gente trazia no filme do McDonald's, né, da história do McDonald's ali. Eu não lembro o nome dele agora, se vocês lembrarem. Fome de poder. Fome de Poder, Fome de isso aí. Poder. Né? O filme Fome de Poder, né, que eles rabiscam ali na quadra de tênis, ou como é que vai ser o restaurante, e depois praticam para ver se aquilo é funcional. E aí eu dava o exemplo porque no Drop Lab, eu não fiz no Giz de Cera, mas eu fiz um projetinho digital, onde a gente consegue abordar todas as partes ali de uma vez só. Então, aqui na beleza, é importante para o laboratório em vários pontos específicos, né? Inclusive para o seu dia a dia e funcionalidade. Ali no Drop Lab, igual eu estava falando, a gente testou vários formatos de layout, e aí mudava armário de cá, mudava para lá, na época era Cautini o nosso móvel, inclusive, né? Mudava para cá, mudava para lá, para ver onde que fica melhor aqui o estoque, as máquinas, os computadores, até que a gente chegou num formato que metade dele era meio óbvia, e a outra metade não era tão óbvia assim, e funcionou muito bem ali para uma equipe de 2 pessoas numa sala de 35 metros quadrados e 2 fresadoras, né? Então, a gente teve que otimizar bem o espaço de estoque e outras coisas do tipo, porque caixinha ocupa muito espaço, tem que lembrar disso, né? As caixinhas de envio, caixinha de trabalho que não está usando ocupa muito espaço. Tem uma série de pré-requisitos que um laboratório de prótese precisa, que precisa de alguém experiente para poder fazer aquele projeto ali, mas talvez para a produção do armário em si, fique mais fácil você ter alguém mais próximo, né? Só que aí, Kogut, Exatamente. falei da parte da beleza, né? Que se a beleza importa, falando de ambiência, não em si é tanto a beleza, mas a funcionalidade daquele layout ali e dos armários, dos equipamentos, dos periféricos e etc., são muito importantes, né? Posição Mas de é uma cada coisa um, né? filosófica. Aí nesse É, caso, Tiago, eu só discordo de um ponto, né? Quando fala assim, não, vamos lá, filosofia, vamos viajar na maionese e vamos lá para a parte prática da beleza. A beleza sempre tem a parte prática, depende da profundidade com que você encara. Por exemplo, quando você vê uma prótese bem feita lá, você vê um incisivo central estratificado lá pelo Juan Kempin, o pai do Thiago Kempin, você vê, pô, que bonito isso, né? Você vê assim a profundidade, você vê ele sem ângulos retos, totalmente bem feito, tanto em a anatomia excelência ali quanto do a modelo, né? excelência. Então veja a profundidade, veja os anos de prática, de know-how, de observação. Então, e isso para chegar nesse tom da beleza. E para citar a beleza, tem um filósofo inglês, britânico, contemporâneo, é o Roger Scruton. Olha só que coisa que ele fala, ó. As imperfeições técnicas da arte refletem as imperfeições morais dos homens. Ou seja, o teu entorno é reflexo do que você tem dentro de você. Se você vive num ambiente de traição, se você vive numa desordem, se você não arruma a tua cama, se você não tem um cuidado com a sua estética, com a sua saúde, o teu entorno vai ser horrível, porque você vive essa vibração, ainda dele. Sem uma busca consciente da beleza, arriscamos-nos a cair em um mundo em que já não se percebe mais por que a vida vale a pena. Olha, olha que interessante isso. Sem uma busca consciente da beleza, arriscamos-nos a cair em um mundo onde já não se percebe por que a vida humana vale a pena. Eu adoro chegar aqui no escritório da K2Go em Curitiba, porque ele tem o senso prático, porque eu trabalho pra caramba, são muitas reuniões por dia, ele tem ergonomia e ele tem beleza. E aí quando falar, então, para ser feliz, para ter a praticidade, eu tenho que ter dinheiro, tenho que ser rico. Aí tem uma frase que eu adoro do Cortella, não sei se é dele, porque ele parafraseia também muitos outros filósofos, né? Mas o Cortella, meu conterrâneo aqui, ele diz o seguinte, né? Que precisamos fazer o melhor com o que temos, enquanto não temos condições melhores para fazer melhor ainda. Então, isso lembra duas situações. Uma situação que eu vivi numa dental, uma dental no interior de São Paulo, e uma situação minha. Eu já falei aí em algumas lives, não é segredo para ninguém. Quem quiser conhecer minha biografia, é só entrar no site da K2Go e fazer lá Marcos Kogut. Mas assim, resumindo, eu saí de casa com 13 anos. E eu fui morar não era favela, não digo que é favela, porque na realidade a favela ficava em cima, eu morava no porão da favela. Então esse porão tinha parede de barro, chão de barro, tinha um colchão de mola que eu apoiava em 4 tijolos. Eu tinha uma
janela que dava de cara para o mato. Não tinha vidro, a janela era um pedaço de madeira, assim, com uma porta que eu trançava lá com arame quando eu saía. E eu tinha um puxadinho, que era 2 fios que eu conectava, que tinha uma lâmpada. O meu fogão era uma lata de massa de tomate com álcool dentro, tá? E dentro de uma lata para fazer lá o meu bem bolado. Eu vivi essa situação durante 1 ano e meio, mais ou menos, na minha vida. Por que eu estou falando isso? Parece grosseiro, né? Inserir isso no tópico da beleza. Mas, gente, era o porão de favela mais aconchegante do mundo. Eu adorava chegar em casa. Eu adorava botar um foguinho no álcool, fazer minha polenta, fazer lá um chazinho, um café, quando sobrava alguma coisa. Do lado, na frente desse porãozinho, tinha um poço de água artesiana e na frente do poço eu fiz um canteiro. Nesse canteiro eu tinha algumas ervas, eu já tinha algumas plantas e tinha flores. Então eu acordava com essa vista e saía para trabalhar. Depois, claro, fiz faculdade, fiz mestrado internacional, viajei o mundo, fui executivo de indústria. Hoje que eu estou com o Thiago no projeto da K2Go, hoje eu me permito, eu tenho condições de ter um bom equipamento, uma boa ergonomia, mas, de novo, precisamos fazer o melhor com o que temos enquanto não temos condições melhores para fazer melhor ainda. Porque tomar banho gelado a 5 graus abaixo de zero de água de poço artesiana às 5 horas da manhã não é fácil, mas era necessário. Porque senão você tá fora. E aí você tinha 2 opções, né? Eu vou para o lado esquerdo, eu vou para o lado direito. Graças a Deus, eu fui pelo lado dos estudos, né? Não me considero exemplo de ninguém, mas quando falam para mim que a beleza não importa, que eu vi aquela pessoa lá, e às vezes quando vê lá uma menina bonita fazendo uma postagem, um cara assim, bem apessoado, e fala, né? Nossa, esse cara vive de aparência. Eu não concordo. Eu não concordo. Tem muita gente que vive de aparência. Tem também gente que não se cuida. Daí vem aquele outro exemplo que eu comentei, que um dia entrei numa dental e o dono da dental, ele estava com um quadro de depressão. Quem me falou isso foi a gerente que me atendeu e falou, olha, cuidado que hoje ele está meio chato, não sei o quê. Eu falei, não, beleza, né? Claro que eu não vou comentar quem é, não vamos expor. Mas aí eu cheguei lá, olha só, depois ele me levou assim para jantar na casa dele. Se você entra lá, eu que sou leigo na parte de projeto, de engenharia, eu achei horrível. Sabe aquelas mesas de fórmica toda gasta, que você vê assim arranhada, suja, um risque-rabisque, que está na última folha fazem 3 anos, todo rabiscado. Eu vi assim, planta morta no canto do negócio, pilhas e pilhas de papel em cima da mesa, do lado. Só que detalhe, na frente... A energia do ambiente que puxa já para baixo, né? Então, isso daí é prática, é filosofia prática, aplicada no nosso dia a dia. Só que na frente da dental tinha uma Frontier Zero. Eu pensei, deve ser de algum dentista e tal. Daí, era final do expediente, ele falou, ô, Kogut, vamos tomar uma cervejinha comigo? Vamos em casa, eu moro aqui a 3 quadras daqui. Entrei na Frontier. Quando chego, uma casa num condomínio fechado, tipo Alphaville. E entrei, maravilhosa a casa. Aí eu não aguentei, né? Eu falei, meu amigo, eu sei por que você está triste. Porque você não tem responsabilidade perante o teu ambiente de trabalho. Eu falei, desculpa, cara, mas o teu escritório é um lixo. Eu pensei que eu ia chegar aqui numa casa assim de gueto, como eu já morei, né, eu já frequentei, não tem problema nenhum, mas a tua casa é linda. Minha mulher cuida, as empregadas cuidam. Eu falei, cara, transfere, coloca a tua mulher e tuas empregadas para dar um trato lá no teu escritório. Você vai ver que pequenas coisas vão se transformar. Sim, são de pequenos detalhes que fazem toda a diferença, né? Exatamente. E passou 6 meses, um amigo meu que estava, até eu esqueci de comentar, o Thiago conhece o Fabinho, né? Ele estava comigo, né? Nesse dia, o Fabinho, nós temos um grupinho de WhatsApp junto com o Thiago. Aí ele teve lá e começou assim, sem o dono perceber, tirar foto assim. Ele falou, cara, acho que ele contratou o Guilherme lá da Cautine, da Outbox na época, né? Porque olha só o projeto que ficou aqui. E curou ele saiu daquele quadro. Então a gente não percebe quando você está assim no meio da confusão, às vezes você não percebe que isso faz mal para o teu dia a dia, faz mal para a tua saúde. Concorda com essa perspectiva de beleza, Guilherme? Concordo totalmente, porque são de pequenos detalhes que fazem toda a diferença dentro do teu espaço. Igual você mencionou, né, Márcio? Lá no comecinho ali era tudo muito simples, mais organizado, e aquilo
proporcionavam bem-estar. Então, não precisava nem necessariamente você ir para um apartamento fantástico, tudo arrumado, porque aquilo ali já te supria. Então, é a mesma coisa no projeto, né? Não tinha o que fazer, Às né? vezes, o que você tinha. Então, justamente, às vezes você tem um espaço pequeno, não tem o recurso para investir em imóveis planejado, em fazer tudo, mas às vezes com o que você tem ali, só colocando as coisas nos devidos lugares ali e arrumando pequenos detalhes, igual eu falo, dentro do laboratório, o tempo é dinheiro também. Então, aquele tempo de você levantar e ter que andar um monte para acessar um equipamento que poderia estar mais próximo de você. Então, é só questão de reorganizar o que você já possui, né? E dali você vai dando start, né? E eu acho legal, né? Eu tenho feedbacks, né, de clientes assim, que durante muito tempo, né, ficaram receosos de pensar em contratar um profissional para montar um projeto. É um valor desnecessário pagar alguém, do jeito que eu estou trabalhando aqui tá bom, ninguém reclama dos colaboradores. E ali, bancada ali apoiada com tijolo embaixo, cadeira tudo arrebentada, aquela bagunça, né, de caixinha desorganizada. Então, e depois que montei o projeto, o cliente viu, opa, mas dá para fazer isso, Guilherme? Dá para fazer isso. E depois de tudo pronto, o cliente, pô, Guilherme, aumentou minha carteira de clientes, os dentistas estão vindo aqui, estão admirando aqui o projeto, meus colaboradores estão trabalhando mais empolgado, então valeu muito a pena cada centavo investido desde o projeto e depois executado. Então, ouvir isso é muito bom. Então, e não precisa de muito. Às vezes, só organizar o que está ali. Tem um cliente de Santa Catarina que também, no final, ele acabou comprando bancada, né? Guardou o dinheirinho lá, foi lá e comprou as bancadas. E ele é protético já há quase 40 anos. Ele falou, Guilherme, eu nunca pensei como é importante você pensar certinho se a bancada está naquela posição certa em relação a todos os setores. Então, são de pequenos detalhes que fazem toda a diferença, né? Então, dentro do laboratório, igual tem uma frase que eu costumo falar, né? Que o laboratório ideal, ele vai muito além de só a tecnologia, tem que ser pensado nos mínimos detalhes. Então, para poder proporcionar o bem-estar no ambiente de trabalho, exatamente, né? E o resultado, como você falou, né, Marcia? Vai refletir lá no modelo, lá no consultório, até no sorriso lá do cliente final. Então, é todo um processo, né? E você trabalhando no ambiente limpo, organizado, confortável, teu colaborador, teu funcionário ali dentro do laboratório trabalhando de forma correta, ergonômica ali, ele vai se empolgar muito mais em trabalhar e vai gerar mais produtividade. Então, é uma engrenagem, né? Ela não para. Hein, Thiago? Olha só o que nós estamos criando aqui. Só antes de devolver aqui para o Thiago, mandar um abraço aqui, ó. Ângelo Rossetti. Não dá para... Vida é movimento, meu amigo. Vida é movimento. Oh, seu Ângelo. Seu Ângelo Rossetti tem um projetinho lá também. Labneto Digital, Lindomar Flores. Olha aí, ó. A gente está falando aqui sobre projetos personalizados de acordo com o biotipo também aí do protético, né? Por que não, né? Trabalhar aqui as características, né? Como o Lindomar faz muito bem aí nos projetos dele. Gustavo Córdoba. E Laboratório Abra-Prima, acredito que seja o nosso querido Luiz Reis, que está aí conosco. Mas olha só, Thiago, que coisa bacana, né? Hoje, o que tem à disposição da prótese no Brasil, né? Você tem uma consultoria, né? A gente faz lá todo o planejamento econômico financeiro. Essa parte de fluxo, de processo, um fluxograma, com os procedimentos operacionais padrão, com definição lá da parte tecnológica, da parte estratégica do negócio, na lógica de fluxos, na dinâmica dos fluidos, recursos humanos, estratégia de marketing para laboratório, integrado hoje com um belo projeto arquitetônico para você ter já em mão, sem precisar necessariamente fazer os móveis agora, mas você já pode ter o projeto. Imagine vocês que estão aí na nossa consultoria, que já passaram pela nossa consultoria, ter isso, começar o ano já visualizando tudo isso. Maravilhoso isso, né, Thiago? Pois é, né, Kogu? Sim, dá um upgrade, né, no projeto. Desde que a gente começou ali na consultoria, eu fazia os projetos 3D dos clientes que a gente ia presencialmente, dava sugestão de mudança, né? Eu lembro de cliente que a gente fez mudar
o segundo andar foi o primeiro andar do laboratório, mudou completamente, construiu sala nova. Tem cliente que até contou no ProExperience, então isso eu posso contar aqui, igual o Darlos, né, que começou só com uma salinha e falando com a gente, falou, não, vamos usar o andar inteiro aqui para esse laboratório e organizar de outra forma. E aí ele foi lá e fez desse jeito, acreditou no projeto, né? Então a gente entender a profundidade dos projetos assim é realmente muito importante. E o que é legal aqui é que hoje existe a possibilidade de conectar o projeto direito. Porque antes, como é que eu fazia? Eu vou fazer um projeto aqui e vou falar, agora você tem que comprar esse armário. E é um investimento caro, né? A pessoa vai achar que eu estou empurrando. Que eu estou empurrando a armário. Tá Mas não é ganhando isso. royalties ali. Então, a ideia não é essa. A ideia é trazer, olha, você precisa melhorar seu layout. Para você melhorar o layout, eu não sou arquiteto. Eu entendo de laboratório de prótese e eu vou dar pitaco para caramba. Mas para fazer seu projeto, existe uma empresa especializada nisso que vai fazer um projeto para você e que também pode fornecer o projeto dos armários. Que aí você, aí onde você estiver, né? Você está no Acre, você está no Paraná, você Você está em está na Minas, você Você está na Rússia, você está Tá na na Arábia Rússia, tá em Saudita, qualquer lugar, pode ser né? um está dos no nossos Catar. clientes. Pode ser um dos nossos clientes internacionais, né? Está lá nos Estados Unidos, está no Paraguai, pode pegar um projeto de alguém que já entende de laboratório há muitos anos e recriar aquele projeto com um marceneiro local, né? Então, isso aí é muito legal, me facilita muito, né, Guilherme? Porque aí eu posso falar, cara, olha, vamos fazer um projetinho juntos aqui, depois você conversa com ele, você vai ter que olhar só projeto. Se você quiser fazer o armário ou não, você que decide com quem que você vai fazer. Sim, Então, exatamente. isso facilita muito. E é o principal que a gente sempre fala, né? Laboratório de prótese, tem vezes que tenta acaba, né, se diminuindo. E, na verdade, cara, olha o tanto que é grande esse nicho Sim, de prótese é dentária. um, Se a gente é um mercado muito grande, né? E durante muito tempo eu vejo que sempre foi muito desassistido, né? O laboratório, o técnico, sempre foi muito desassistido em todos os muito setores do desassistido, mercado. e agora não. E, Agora ele tem e agora empresas não, especializadas no exatamente. laboratório de prótese, prestando atenção em cada dor que ele precisa, exatamente pelo tamanho do mercado que é a odontologia em si. E a odontologia está conectada totalmente ali, a maior parte dos trabalhos com a prótese, especificamente, né? Então vai passar pela Sim, radiologia, vai passar pelo laboratório de prótese, e no momento que a gente conecta esse ecossistema, e eu e o Kogut, a gente fala de ecossistema na odontologia aí, desde 2017, falando, olha, não é de falar de ecossistema, mas de como conectar esse ecossistema, né? Então, por isso que a gente traz a solução de educação, por isso que a gente traz a solução aí de software, exatamente para conectar esse ecossistema que hoje, além de dentais, radiologias, laboratórios e clínicas, também tem empresas especializadas em arquitetura, projetos de inovação, temos empresas especializadas na parte de consultoria para cada área específica, né? Então, isso é muito legal. A prótese, o tamanho que ela tomou, a gente repete os números do podcast. 23 países ouvindo um podcast que não é traduzido. Então, são 23 países com protéticos brasileiros trabalhando lá e ouvindo a rádio aqui, se conectando com as atualidades, né? Então, a gente entender que hoje é possível você montar um projeto de laboratório entendendo com previsibilidade se ele vai ter retorno ou não, e ser organizado desde o ambiente daquele laboratório, pensado na ergonomia não só de cada item, mas na funcionalidade do layout do laboratório. Eu sempre falei com o Kogut, né, Kogut? É aquela teoria dos fluidos. Para você entender a teoria dos fluidos, é só olhar um trânsito de cima, é igualzinho. Entender que os cantos andam mais rápido, cada obstáculo que existe ali, o tempo que ele gera de atrito. Então, é muito legal da gente conseguir entender essa profundidade conectando várias empresas diferentes, né? Olha aí o Ângelo, ó, trabalhou na Cavo e um dos primeiros conceitos de laboratório que conheceu 100% planejado e 100% Cavo foi o Laboratório Calgary em Curitiba, que o sim, Jefferson, que hoje aí representa o Laboratório Calgary ali, já fez live com a gente aqui também, e eu concordo, cara, eles trouxeram aí uma tendência, né, Guilherme? exatamente. Não, ali, igual o período de Cautini, é um período foi uma escola, né? Atuando ali com o Jefferson, ali com o próprio Damiani, né? Então a gente tem uma sinergia muito grande e a gente vai aprendendo muito, né? O Laboratório Calgaro, embora já há muitos anos, né? Ele ainda é uma referência em questão da toda a funcionalidade, a conexão dos setores, né? Então, e a gente, o legal é levar esse mesmo conceito para todos os laboratórios, essa é a ideia. Indiferente do tamanho do teu laboratório, se o teu laboratório tem 15
tem 30 metros quadrados, o teu laboratório tem 300 metros quadrados, cada um tem a sua situação, então dá para ter um espaço funcional com produtividade, alinhando toda a questão de ergonomia e respeitando o teu fluxo de trabalho, né? Então, dentro desse período ali desde Cautine até na Outbox, né, e agora a gente está passando a Guiara, eu vi muitos tipos de laboratório, muitos tipos de clientes diferentes, e cada um tem a sua particularidade, né? Então, isso é muito bacana da gente ver o resultado final, né, do cliente e a satisfação dele, né? Então, depois de pensar nisso, né? Uma coisa que você comentou que é super importante, né? Por que fazer um projeto personalizado? Né? A mesma coisa, vou comprar lá um estofado lá para casa. Cara, você vai numa loja assim que tem estofado assim de linha de produção normal, você tem que entender que as pessoas têm alturas diferentes, têm pesos diferentes. Tem homem, tem mulher, tem biotipos, né, totalmente diferentes, né? Então, que nem o Flores, né, ele faz os projetos baseados até no temperamento das pessoas. Por que não um projeto baseado no teu temperamento também, né? Você fazer um visagismo na hora de fazer o projeto. Esses dias eu estava conversando lá com o Guilherme, com o Márcio sobre isso. Então, de repente, facilita a tua vida quando você tem essa beleza, essa ergonomia à tua disposição. E beleza, é isso, é você ter a coisa organizada, nada te dá susto, né? Você ter as finanças organizadas, você tem lá um bom ambiente, um clima bacana de trabalhar dentro do laboratório, né? Que as pessoas é que fazem o clima. Então tem que tratar bem as pessoas. Ah, mas Kogut, aquilo é tóxico, né? Tá cheio de... Cara, se você é o dono, então a culpa é tua. Então dá um jeito. Exatamente. Tem algum problema aí, né? Tem algum problema aí. Então conserta, troca, contrata caráter, treine habilidade. E esse treinamento, vou dar até um exemplo. A gente se preocupa tanto com isso, Guilherme, que todo colaborador da K2Go, hoje nós já estamos em 8, quando ele é admitido aqui na K2Go, ele ganha uma verba para ergonomia. É um fundo fixo que ele tem para ele ir lá, porque ele vai trabalhar em home office, né? Agora nós acabamos de contratar a Nádia aí, que vai começar a partir de janeiro efetivo, está encerrando agora o período de experiência, mas já passou, né? Já dá em primeira mão aqui a notícia para a Nádia. Já está contratada? Então, assim, ela vai ter, o que ela precisa? Ela precisa ter um segundo monitor, ela precisa ter uma boa cadeira, que ela vai testar, ela vai sentar, ela tem que ter, assim, toda essa ergonomia, porque tudo bem, a gente não fica 18 horas aqui na bancada, mas a gente fica aqui, são reuniões que absorvem. Imagine, muitas vezes a gente tem contato ali com 10, no mesmo dia, com 10 empresas diferentes. A gente tem contato com personalidades diferentes, com gente que é muito objetiva, assertiva, outros querem desabafar. Então, você tem que fazer isso. Ó, Ângelo, 27 metros quadrados, ó, fala com o Guilherme aí, cara, isso aí. E fala já vamos dar um upgrade aí, Ângelo. Já vamos começar aí em janeiro aí com um projetinho bem bonito aí para colocar como meta, né? Guilherme, vamos lá, 2023, está aí muitos projetos, né? Eu sei que além dos projetos para laboratório, vocês estão se movimentando no sentido de trazer até alguns objetos, algumas coisas funcionais que você está mandando desenvolver. Esses dias eu cheguei lá, fui visitar o Guilherme, que a gente fica aqui em Curitiba, né? Ele estava com um projeto de bolha, de plástico bolha, porque ele percebeu que as caixinhas tinham... Eu queria que você explicasse um pouquinho isso. Exatamente, né? Então, hoje o que eu tenho, né? A gente tem a Guiar, né, que entra com a parte de projetos, e a gente tem agora a Inove, que entra com a parte de produtos, né? Produtos, e a ideia é buscar soluções, né, para o dia a dia, né? O que está faltando no teu laboratório, né? O que poderia ser desenvolvido e queria melhorar o teu dia a dia, seja de equipamento, acessório. Aí uma das clientes, a gente foi no laboratório, ela embalava o modelo final ali com aquele rolo, que a maioria dos laboratórios é aquele rolo, né, de isomanta, e ali uma pessoa ali o dia inteiro recortando aquilo ali. Outros clientes usando plástico bolha ali, rasgavam um pedaço de plástico bolha, embolava ali o modelo, colocava na caixinha e mandava para o cliente. Alguns enrolavam até com papel toalha. Aí a gente, não, e se a gente já vendesse as isomantas recortadinho, pronto para embalar? Uma coisinha simples assim, e baratinho, 1.000 unidades, a gente foi mandando para alguns clientes e falou, meu Deus, Guilherme, é perfeito isso, já vem recortado, fica bonitinho, né? Porque daí você embala ali a isomanta ali bonitinho, manda algo padronizado ali, tudo. Então são detalhezinhos assim que a gente
vem pensando, né? Igual a ideia da caixinha, né? Com o call, o leitorzinho ali, né? Para atrelar o sistema de vocês. Então, algumas ideias assim que a gente quer buscar para melhorar no dia a dia, né, do laboratório, né? Então, até mesmo questão de acessórios, né? Por exemplo, um detalhe simples, apoio de braço, né? Tem cliente que pensava que para ter um apoio de braço ele tinha que comprar uma bancada. Não, ele pode comprar um apoio de braço e pôr na mesa dele, né? Esses dias eu falei com um cliente que ele fez a bancada dele lá tudo com marceneiro e os funcionários dele tudo reclamando que ficava com a marca da mesa aqui, né? Na quina. Daí foi, pô, colocam aí o apoio de braço para você trabalhar aí com mais conforto. Ele fala, mas dá para eu adaptar aqui, Guilherme? Não, claro que dá para adaptar. Então ele não precisou gastar ali uma nota numa bancada, porque ele já tem a mesa dele, mas um acessório simples que já melhorou ali o conforto dele, ali dos colaboradores ali no laboratório, né? Então aí com a Inove a gente quer levar isso, né? Então o cliente ele pode ter ali uma estação de trabalho completa, com uma luminária ideal ali, sem precisar ele trocar todos os móveis dele, né? Ele só dá aquele upgrade para ele no que ele já tem, né? Então ele vai ter uma economia, né, em relação ao custo-benefício e futuramente, se ele quiser comprar, refazer todas as bancadas dele, ele pode, mas pelo menos ele já consegue trabalhar de uma forma melhor, né, com mais qualidade. É isso aí. Então a K2Go aí, para 2023, junto com a Guiar, vai trazer dentro da consultoria algumas possibilidades de projetos e outras coisas do tipo para a gente poder discutir essa questão do layout. Eu vou acompanhar nas reuniões e outras coisas do tipo. E quem sabe pela Inove aí a gente lança um produto inovador para a galera poder experimentar a K2Go e Inove fazendo um produto para a galera aí automatizar o dia a dia do laboratório, né? Vocês sabem que são várias cabeças pensando aí no dia a dia de vocês como melhorar, então Sim. acredito que tem muita coisa boa por vir. E lembrando, né, pessoal, ambiência é um dos episódios mais ouvidos do nosso Odontocast aqui. Se você ainda não ouviu, eu te convido a ouvir. É um dos primeiros, se não é o segundo, é o terceiro episódio ali. Vale a pena ouvir e entender a importância que se tem, tanto na ergonomia, mas também na beleza do seu ambiente ali. Certo, Kogut? É isso aí, Vladimir, você vai ser nosso piloto de provas aí, com certeza. Não, não leve como cobaia, pelo amor de Deus, né? Que a gente vai É, desenvolver algumas o soluções Vlamir já tem um inteligentes. projetinho, já tem dedo meu lá no laboratório dele, né? O digital deles ficou bem legal lá, cara. Então vamos colocar Sim. caixinhas inteligentes, esses plásticos aí e tudo mais, né? Um Oi? detalhe, né, que, por exemplo, tem muito laboratório que o pessoal não gosta da cadeira que é tradicional, né, que é ela marfim, né, que é de madeira ali, né, e muitos clientes via perguntando, pô, Guilherme, não tem algum outro tipo de cadeira, né, para substituir essa de madeira, que eu não aguento mais ela dentro do laboratório. Aí o pessoal acaba recorrendo àquelas cadeiras que tem no mercado, né, de estofamento, isso aqui, cadeira estofada dentro de um laboratório, vocês sabem que vira um negócio, né, rapidinho ela desgasta, rasga, fica feia. Então, aí a gente foi pesquisando ali, trabalhando ali com vários fornecedores, até desenvolver uma cadeira que possa substituir a tradicional de madeira, que a gente fez ela com assento encosto no mesmo material de cadeira odontológica, né, que ela é injetado, revestida com material impermeável. Então, tudo isso, soluções para poder levar o laboratório a ter um produto ali que vá ter uma qualidade relativamente boa, né, que dure um bom tempo, e é uma segunda opção, né? Então a gente tem aí uma cadeira, igual para quando perguntarem, pô, tem alguma outra cadeira que não precise ser essa de madeira? Tem a cadeira da Inove, que ela é com material impermeável ali, então ela, claro, né, ela não dá para comparar ali o estofado com a madeira, que madeira ela não desgasta com o tempo, mas garanto que o cliente vai ter um produto ali por um Vai ter bom tempo dentro do vai laboratório, ter uma né? ergonomia, uma vida muito mais confortável. Olha só, rodada final aqui, mensagem Exatamente. final aqui minha, começando comigo aqui, depois Tiago e Guilherme, nosso convidado super especial. Não só convidado, vocês vão ver muito trabalho nosso juntos aí, vamos estar juntos aí, talvez até em congressos, né, Guilherme? Muitas ideias, vou Sim, dando já alguns sim, spoilers com aqui, certeza. mas olha Ó, só, como Laboratório Estilo, Adriano lá do Maranhão, lá, abração para ele. Ele a tem dedo projetinho Daniele nosso lá ali. também. Não, hoje ela mandou uma fotinha lá de como que tá ficando, mandou da parede lá, porra, tá muito legal. E olha só, super experiente lá, empreteca também, né? Então, levando a consultoria assim, bem, adorou já o nosso primeiro encontro, já vamos ter o segundo, acredito que seja amanhã, tem que ver aqui na agenda. Mas assim, minha mensagem final. Legal.
E aí tem o Vinícius já falava, as feias que me desculpem, mas beleza é fundamental. Sim, a sua beleza no seu sentido mais profundo, a beleza de caráter também é fundamental. Isso daí para mim não existe parceria se não tiver um caráter, um alinhamento de caráter ali no meio, né? Tem uma frase que eu adoro que tem pessoas que você vê ao longe parecem gigantes e na medida da aproximação se tornam tão pequenas, né? E tem o inverso, pessoas que parecem tão pequenininhas e na medida da aproximação se tornam gigantes. O que é isso? É caráter. Então a gente tem que ser congruente, ter uma congruência na interseção dos pontos de pensamentos, ações e palavras. Quanto mais você fortalecer, quanto mais você for congruente em relação ao que você fala, você faz e você pensa, melhor vai ser a sua vida, mais belo vai ser o seu entorno, certo, Thiago? Isso aí, pessoal. Cada vez mais belo o entorno e o que a gente sempre tenta trazer aqui, né, Kogut, é compartilhar conhecimento, é trazer parcerias que agregam, é trazer formas de poder empoderar os laboratórios de prótese cada vez mais, para que cada vez mais os laboratórios de prótese tenham mais força, mais poder para poder crescer e se desenvolver, porque é um ambiente maravilhoso, é um ambiente muito familiar também. E aí, Kogut, fazendo uma propaganda aí para um membro da nossa equipe, né, falando de compartilhar, fica aí a indicação de livro, o que a vida ensina, compartilha-se, né, pessoal? Isso aqui é a Michelle Kempen, que é a nossa Tá consultora de invertido. marketing. Tá É, invertido. porque eu tô na câmera, né? Não tem Está gente para ser invertida a câmera. total, né? Mas ela que foi uma das autoras aqui, são 21 histórias diferentes compartilhando com vocês. Então, se você quer se inspirar nessas férias, eu indico esse livro. Se você tiver curiosidade de onde adquirir, manda um direct para mim ou para a Michelle que a gente fala com vocês. Pessoal, muito obrigado. Kogut, obrigado. Guilherme, muito obrigado. Pessoal aí da Inove, pessoal da Guiar, muito obrigado. Obrigado a todos vocês que estão nos ouvindo, que fizeram esse 2022 tão maravilhoso, com números tão expressivos para a prótese dentro de um podcast. Né? Então, muito obrigado de coração. Obrigado a todos os clientes que acreditaram no trabalho da K2Go, a todos vocês que acreditam em tudo que a gente fala aí no dia a dia, colocam em prática e depois trazem o feedback, ficam felizes com aquilo ali. Né? A gente compartilha todo esse conhecimento com muito carinho, com muito amor. E agradecer a todos os colaboradores da K2Go que estão sempre aí do nosso lado para o que der e vier. K2Go que cresceu mais ainda esse ano e que vai crescer ainda mais no ano que vem também, cada vez mais trazendo educação. Agradecer a todos os colaboradores do Smile to Go, nosso laboratório, que é sempre muito desafiador, né? Porque trazer esse propósito de estabelecer a odontologia digital no Brasil não é simples. E também agradecer a todo mundo do Lab to Go, nossa equipe maravilhosa ali, com suporte vitalício, que a gente está trazendo uma inovação incrível para o mercado de prótese, que é um software pensado para o laboratório de agora, né? Como vai ser seu laboratório daqui a pouco? Então, é um software pensado para o agora, para resolver seus problemas de comunicação, tanto interna quanto externa. Então, muito obrigado, pessoal. Muito obrigado, Kogut, Guilherme. E passando a bola para você, Guilherme. Eu que agradeço aí a oportunidade aí, pessoal, né, da gente poder estar conversando, até estar propondo isso, né, para o mercado, né, para o pessoal saber que eles não estão desassistidos aí também na parte de arquitetura e projetos, né. Meu agradecimento aí pela sinergia, né, a gente já há um bom tempo trabalhando em conjunto, né, com vários clientes, né, às vezes eu falando, pô, Guilherme, estou fazendo, o pessoal está fazendo consultoria, daí eu já falava, eu estava com o Marcos e com o Thiago, eu falava, não, é eles mesmos. Então legal, tá em boas mãos, né? Então, parabéns para vocês e toda a equipe, né? Vocês têm desempenhado um trabalho fantástico aí para a classe, aí para o mercado, né? Muito positivo, né? O feedback que a gente recebe, né? E a gente aí atuando aí sempre em sinergia aí, né? Com os projetos aí, para o ano que vem tem muita coisa boa aí para rolar, né? Meu agradecimento aí a todos os clientes aí ao longo do último ano aí, né? Também ali eu tava ali à frente da Outbox ali, meu agradecimento e abração ao pessoal lá, né? Então a gente agora expandindo, né, os horizontes aí, abraçando o mercado aí por completo, né? Aí encerrando o ano aí com chave de ouro aí para iniciar 2023 aí com o pé direito. Isso aí, pessoal. Um abraço. Abração, Valeu, gente. um abraço, pessoal.